Comece? Olá, olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio da Nova Sexta. Hoje tá gravando um lugarzinho diferente. Primeira vez que tá gravando. O que vocês acharam? Não vai mudar muita coisa, mas pode dizer. Pode dizer. Primeira vez que tá gravando em São Bernardo. Na minha casa, que já apareceu em algumas histórias nossas. Que é um personagem da nossa vida, essa casa. Sim. E... Em São Bernardo inteiro. muita gente já veio nessa casa. O que eu fico bem feliz com. Várias pessoas têm história aqui. E aí hoje a gente vai contar mais uma história nessa casa que faz parte das histórias. Hoje é um sabadinho nublado. Bem nublado. Que nós esperávamos que estava com sol, porque aqui em casa bate um pôr do sol lindo. Mas Deus decidiu que não. A gente passou uma semana de inferno, porque tava um calor dos infernos no estado de São Paulo. Mas aí final de semana Deus falou, não, vai congelar. E agora tá esfriando. Sim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre consciência de classe. Contar um pouco das nossas experiências nesse sentido. E debater um pouco sobre isso, enfim. Um papinho entre amigos que você tem na mesa de bar sempre. Nós vamos ter hoje aqui, só que gravado. E é isso, vamos pra mais um papinho. Sim. Já vai sacando seu baseado pra fumar com nós. E vambora. A gente acha legal trazer esse assunto, porque tanto eu quanto o Lucas, a gente flutuou bem, assim, entre situações que a gente se encontrava na nossa vida, né? Condição financeira. Eu, porque, enfim, comecei a trabalhar, comecei a frequentar outros ambientes. Através do meu trabalho, eu comecei a frequentar ambientes mais elitizados. Enfim, fui tendo toda uma outra visão. E o Lucas também, ele e a família dele, Emergentes. tiveram uma ascensão social de uns anos pra cá e fez ele acessar outros lugares e ter novas visões. E esse é o principal foco desse podcast, não é tanto generalizar algo, é mais passar a nossa visão flutuando por esses ambientes, Exatamente. as coisas que a gente observa, enfim. As diferenças entre um e outro, os preconceitos, as coisas que passam, as limitações que as classes trazem, diferenças sociais, enfim. Esse é o assunto. Uma visão zero profissional, nós somos apenas dois moleques, eu tenho 20, o Cauê tem 18, então assim, a gente tá falando dessas posições, a gente tá nessas posições da sociedade, homens brancos, cis, então assim, estamos falando dessas posições, sempre bom lembrar aqui. Com certeza. E é isso. Como a gente sempre gosta de falar, a gente começa do começo. A gente vai falar mais ou menos de como era a nossa situação financeira quando a gente era criança. Pode começar falando. Bom, a minha família mora na mesma casa, no mesmo condomínio, há mais de 25 anos, mais ou menos. Então, né, como eu tenho 18, desde que eu nasci, eu sempre morei nessa mesma casa. E era um condomínio que ficava lá no Campo Limpo, bem próximo à divisa com Taboão da Serra. E é bem periferia, assim. E é engraçado, os condomínios na periferia tem esse esquema bem cidadezinha lá, é bem comum isso. Tem vários condomínios, assim, tipo, gigantesco, com muitas torres. E é bem esquema cidadezinha, tem comércios dentro, e as pessoas convivem muito entre si, criam laços lá dentro, enfim. E aí eu nasci nesse contexto. Quando eu fui ficando mais criança e saindo pra brincar, fazendo amigos, eu fazia muitos amigos dentro do condomínio, a gente saía pra brincar nos parquinhos, nas pracinhas que tinham lá, enfim. Isso foi muito gostoso porque deu toda essa liberdade. Minha família, tipo, se sentia tranquilo. Deu com 6, 7 anos de idade sair pra brincar com os meus amigos. Até porque eu não ia estar na rua, eu ia estar no condomínio. E isso eu acho que foi bem importante. Só um adendinho. Isso eu acho que foi bem importante pra mim, porque se a gente morasse numa casa, certeza que eu seria um pouco mais privado disso. Até porque todo o contexto, ser na periferia, ser um lugar perigoso. E independente de onde você tá, você não coloca seu filho pra brincar na rua sozinho. Sim. Então foi bem importante, assim, pra eu me desenvolver mais com amizades e socialmente, enfim. E beleza, eu nasci nesse contexto e assim fiquei por muito tempo. A minha mãe, ao longo dos anos, foi conquistando empregos melhores, enfim, uma condição financeira melhor. E aí foi melhorando um pouquinho, mas não saía nada muito além do básico. Nunca me faltou nada, a gente nunca passou fome. Meus avós e minha mãe sempre me deram tudo que eu precisava. Mas era isso, nada além do básico.
Daí, fui crescendo. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar. E foi uma grande mudança na minha vida, né? Eu saí de casa, fui morar do outro lado da cidade, enfim. E aí foi aí que eu comecei a frequentar outros ambientes, outras pessoas, ambientes mais elitizados por causa do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou designer numa empresa de móveis e a gente produz móveis de alto padrão lá em Alphaville, que tem um mercado imobiliário e de arquitetura super aquecido. Então dá super certo ter uma empresa desse tipo lá. É praticamente um dos únicos mercados que tem naquele lugar, que é conhecido como Lost, Total. que não tem nada pra fazer. Sim. Mas enfim, e aí por causa do meu trabalho eu tive acesso a muitos desses ambientes mais elitizados. Tanto corporativamente. Pera, um pequeno acidente. 2 acidentes, meu Deus. Enfim, tanto corporativamente, né, tipo através de reuniões, visita a obras, enfim, tanto em questões de trabalho, quanto socialmente, porque querendo ou não, quando você vai passando um tempo trabalhando lá, você vai fazendo amizades com as pessoas de lá, você é convidado para tipo, eventos, festas, enfim, você começa a viver mais aquela atmosfera. Então, a partir dos meus 15 anos, principalmente por causa do meu trabalho, eu comecei a frequentar esses ambientes mais elitizados e a minha visão foi, tipo, se expandindo, né? Vendo... Quando você tem acesso a duas coisas diferentes, você meio que sai dessa alienação. E é uma alienação que, independente se é, tipo, pra boa ou pra ruim, é uma alienação. Se você só tem acesso a um ambiente, a um tipo, você fica alienado. Não tem como. Nossa, é um bom pensamento esse. Sim. E aí meio que abriu minha mente, eu comecei a ver que coisas que a gente super glamourizava, às vezes nem é tanto assim. A família mesmo, tipo, as pessoas colocam ele num puta patamar, mas se você realmente vive lá dentro, você vê que, tipo, é uma sociedade com vários problemas. Os próprios residenciais, por exemplo. O pessoal acha morar residencial uma coisa incrível, tipo, meu Deus, você mora num condomínio de casa, só mansão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quando você vai nos residenciais com os números mais baixos, né, tipo, lá tem acho que até o 11, 12, alguma coisa assim. Se não me engano, talvez até o 13. Aí depois começa com nomes. E aí quando você vai nos residenciais com números mais baixos, eles são os mais antigos, né? O 0 é o mais antigo de todos e assim vai. E quando você vai nesses residenciais com números mais baixos, você vê que, tipo, as casas são todas velhas, elas são gigantescas, não sei o que, mas, tipo, é tudo depedrado, assim, tem muita coisa abandonada, muito lixo, tem casas que estão cheias de lixo, tipo, e o dono deixa tudo lá, assim, e começa a feder no condomínio, e, tipo, tem que acionar ele na justiça pra ele ir lá tirar o lixo da casa, sabe? Umas coisas, assim, ridículas, sabe? Você acha que as pessoas são lindas e maravilhosas só porque elas são ricas e, tipo, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, né? A gente já passou por várias situações que provaram que as pessoas nessa posição, às vezes, são as piores possíveis, né? Sim. Eu nasci numa família bem pobre, assim, tipo... Os meus pais tiveram minha irmã muito cedo. Minha mãe tinha, sei lá, uns 16 anos quando teve minha irmã. Meu pai, acho que uns 20. E aí, quando meu pai descobriu que ela tava grávida, eles se mudaram, foram morar juntos. E aí começou a batalha pra sustentar essa filha, se sustentar, sair de casa, enfim, essas dificuldades de quem não ganha um apartamento. Quando você não ganha um apartamento, um carro, a vida é um pouquinho mais difícil. Então... Só um pouquinho, hein? Queria te avisar. Só um pouquinho. E aí eles alugaram um apartamento que moravam, só tinha um colchão assim, morava lá os dois. E eles foram correr atrás do deles. Meu pai já trabalhou tudo que é possível. Meu pai já foi dublê, pintor, gesseiro, pedreiro. Já trabalhou com funilaria, com pintura de carro, enfim, tudo que é possível. E comprar esses carros batidos e vender várias coisas. Hoje em dia meu pai ainda trabalha com carros, mas é em outro ramo. E aí ele trabalhou por anos esses vários empregos e aí eu nasci 6 anos depois da minha irmã. Quando eu nasci, eles compraram um terreno aqui em São Bernardo. Pra quem conhece São Bernardo, é lá depois do Batistini, lá perto do Represa, enfim, bem numa parte rural assim de São Bernardo. E aí eu cresci nesse bairro minúsculo, que tipo, pra mim era um mundo lá dentro.
Eu tinha os meus amigos, as pessoas que eu cresci junto e tal. Mas aí eu voltei pra lá recentemente esse ano e eu descobri que é minúsculo. Parece 2 ruas aquele lugar. E aí a gente cresceu nessa casa, que quando eu nasci não tinha nem porta, assim, era tampado com uns madeirites e tal. Não tinha alvenaria direito, tipo, não tinha acabamento, assim, sabe? Era só os tijolos e tal. E aí, porque lá fazia muito frio, faz muito frio em São Bernardo por ser uma cidade de serra. E lá especialmente, porque era uma área de manancial, ou seja, tudo em volta era meio que uma floresta, assim. E era muito frio, e atrás passava um laguinho, assim, ainda. Isso há 20 anos atrás era mais frio ainda. E aí, como a casa não tinha isolamento térmico, porque não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, meu pai começou a fazer fogueira dentro de casa. Tipo, queimava essas madeiras que sobravam, assim, da obra, queimava, fazia fogueira pra gente não morrer congelado. E no mesmo período eu tinha uma alergia a leite, então assim, eu tomava leite, crianças tomam leite, eu tomava leite, acho que até o materno mesmo, e eu vomitava, assim, tipo, meu pai falou que isso era jarro e tal. Tipo, jarro não, jato, isso. E aí fui crescendo nesse lugar, e até mais ou menos uns 12 anos, 11, foi sempre assim, tipo assim, bem linear, assim. Aí com os 9 começou a melhorar um pouquinho, meu pai conseguiu um empreguinho melhor e tal, mas nada demais. Aí com uns 11, a gente comprou um carro que era dos nossos sonhos, assim, que meu pai sonhava muito junto sobre esse carro, que era um Civic, que a gente queria muito ter. E aí no mesmo período a gente começou a sonhar em mudar finalmente daquele lugar, que era uma casa bem pequena, num bairro bem isolado, que não tinha nada, tipo... Você não tinha uma farmácia, sabe? Não tinha nada. Tudo que você precisava fazer era longe de carro e tal. E passava 2 ônibus só. Então, é um lugar bem limitado. E aí, no ano seguinte, 2012, eu mudei a primeira vez pra uma escola particular, primeira e única foi na escola que eu estudei depois disso. E aí no final de 2013 nós mudamos pra casa que nós estamos hoje. Enfim, a vida começou a melhorar e meus pais me proporcionaram coisas incríveis com o melhoramento da nossa vida. Mas é isso, o que a gente tá querendo dizer é que nós passamos por essa transição e por essa ascensão social e financeira. O Cauê porque conseguiu um bom emprego e aí mudou de região, foi passar um tempo com a nossa tia, que mora em Alphaville, morava, né? E foi passar esse tempo lá. E aí hoje em dia ele também tá numa casa legal, enfim, tá desenvolvendo a vida dele. E a gente vai falar sobre as diferenças, como a gente via a sociedade, as pessoas ao nosso redor, dessas diferentes posições que nós passamos, assim. E o que esses lugares proporcionaram ou não. E as faltas e as privações que eles também ocasionaram. Porque, assim, quando a gente era pobre, não que a gente seja rico agora, mas assim, quando a gente passava fome, literalmente, era muitas privações, tipo, era em questão de ir no mercado, e meu pai ia evitar levar a gente no mercado porque a gente queria coisas que não podia comprar. Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente passava ali pelo Demarque, e aí tem um McDonald's, né? E a gente ficava no carro pedindo, vamos no Mac. Várias dessas vezes meu pai, tipo, tinha que ignorar a gente, fazer de conta que eu não tava ouvindo, porque não tinha dinheiro pra ir no McDonald's. Então, é mais do que diferença social. São as privações que esses lugares te causam. E essas privações machucam, porque elas não são só financeiras, elas te privam de chegar em lugares, assim. Ainda mais se você for preto, se você for LGBT. Essas supostas posições sociais, elas te impedem de chegar nos lugares. Elas te impedem de chegar numa boa faculdade, numa boa escola. E aí te impede de chegar no horário na entrevista porque você mora longe, tem que pegar 25 condições. Então, assim... E outra, os empregos estão sempre nos lugares caros, e aí você tem que chegar nesses lugares caros, sendo que você não mora nos lugares caros. Então, assim, a realidade é muito diferente para as pessoas. A gente vive num dos países com maior diferença social no mundo. Então, assim, é um assunto bem sério. A gente gosta de levar as coisas aqui com bastante leveza. E essa conversa é nessa leveza mesmo. Porque a gente tá falando sobre a nossa vida e tal. Nenhuma posição profissional. Mas é bom enfatizar que a gente não tá falando apenas de tipo, diferencinha social. É porque rico se porta de tal jeito, pobre de tal jeito. Não. A gente também vai falar sobre as privações que essas posições te geram. E é isso. Antes de entrar nisso, eu só queria introduzir um pouco mais da minha família com um pouquinho de detalhes que nem você fez, que eu senti falta disso. Só pra vocês entenderem. Eu nasci e fui criado, como eu disse, com a minha mãe, minha tia, que é a irmã da minha mãe,
minha prima, que é filha dela, minha avó e meu avô. A minha avó, ela é de Alagoas. Ela nasceu e foi criada numa fazenda, cujo nessa mesma fazenda o pai dela e a mãe dela nasceram e passaram sua vida inteira e tiveram ela, enfim. E o avô dela também morou nessa fazenda. Eu não tenho certeza se ele nasceu lá, mas ele já estava lá quando o filho dele nasceu, consequentemente o pai da minha avó. E é engraçado porque assim, quando você leva em consideração que a escravidão foi abolida há não muitas gerações atrás, se você raciocinar um pouquinho e pegar essa história, é nítido que a minha avó é descendente direta de escravos. Porque você pega 2 gerações pra trás, o cara morava numa fazenda, trabalhava lá, tipo assim, era nítido o que estava acontecendo. E esse assunto sempre foi muito velado na família da minha avó, desde quando ela era pequena. Eles não falavam sobre isso, tipo, ninguém tocava no assunto. Então, obviamente que isso se transferiu para a geração seguinte, né, com a minha mãe e comigo. Então, eu meio que tive que pensar sobre isso sozinho, quando eu já estava mais velho. E não faz muito tempo que eu tive essa conversa com a minha avó, que eu fiquei curioso e perguntei. Expliquei para ela o porquê que eu achava tudo isso, mostrei as datas, falei tudo. E aí ela falou... E ela confirmou que sim, é verdade, que ela tem total ciência disso, que ela nunca tinha falado, porque, enfim, sempre foi, como eu disse, sempre foi algo velado desde quando ela era pequena. E aí foi isso. E o meu avô, ele nasceu no interior da Bahia, não era uma fazenda, era uma casa, e a mãe dele tinha uma hortinha, assim, mediana, e tudo que dava na horta, ela levava pro centrinho da cidade e vendia, e eles viviam disso. E meu avô, enfim, sustentou meu avô e todos os irmãos assim, anos e anos. Inclusive, ela morreu ano passado, com 102 anos. E ela tava lá com a hortinha dela, fazia a mesma coisa inteira, plantava, vendia lá. Ela só não vendia mais porque os filhos dela faziam isso por ela. Né? Até pra ela não se movimentar muito, enfim, mas ela que cuidava de toda a plantação, enfim. E é isso. E aí, os meus avós, eles viajaram pra Brasília, eles se conheceram lá, começaram a namorar, enfim, depois vieram pra São Paulo e é aqui que eles de fato construíram a vida deles. Enfim, tiveram minha mãe, logo E aí, tiveram, eles conheceram aqui, né? Os avós? não, eles se conheceram em Brasília. Conheceram em Brasília. Conheceram em Brasília, começou a namorar lá. E aí vieram pra cá. A minha avó e o irmão dela saíram da fazenda juntos. E foi uma saída meio fuga, assim, porque os pais deles não queriam e tal. Mas depois eles se resolveram. E aí eles foram pra Brasília, meu avô também, mas acho que meu avô foi porque ele tinha conseguido uma oportunidade de emprego lá. Que Brasília no momento era a cidade da época, né? Era a cidade da época, exato. Nem se comparava com São Paulo. E aí eles ficaram uns anos lá, se conheceram, namoraram e vieram juntos pra São Paulo. E o irmão da minha avó também veio. E inclusive ele morava aqui próximo. É que ele faleceu também ano passado, mas ele morava aqui próximo de São Bernardo. Legal. Não, isso é bem importante você tá dizendo, porque tem muita família imigrante em São Paulo. Muita, Sim, muita, muita. Muita. É que a da Laura, no caso, é de outro país. É da onde? Chile, que da hora. A Jennifer, que tava no podcast passado, a mãe dela também é chilena. É a minha. Legal. Mas é isso, eu só queria introduzir um pouco essa história da minha família, porque o Lucas compartilhou a dele, eu achei importante falar a minha também. E, enfim, em São Paulo, a minha avó arrumou um emprego quando ela chegou aqui, como faxineira em um salão de cabeleireiro, e nesse emprego ela ficou até se aposentar. Anos e anos. O chefe dela adorava ela, ajudava ela com várias coisas. Quando ela comprou o apartamento que a gente mora hoje, ele ajudou. Ela não tinha dinheiro para dar entrada, e aí ele pagou a entrada e ela foi pagando para ele sem juros nenhum, como um empréstimo mesmo de amigo. Enfim, ele sempre ajudou muito ela e ela ficou lá a vida inteira até se aposentar. O meu avô, ele teve alguns empregos, mas faz muitos anos, desde que eu era pequeno, que ele que ele trabalha numa escola como meio faz tudo, assim, meio zelador, meio segurança. De tudo que precisava da ajuda dele, ele faz. E infelizmente, com a vinda da pandemia, ele acabou sendo demitido. Ele já estava lá há muitos anos, ele ficou bem triste. Mas enfim, ele já tá velhinho, já tá aposentado. Eu acho que, sinceramente, ele nem pensa em voltar a trabalhar. Então, de certa forma, talvez seja a hora dele botar o pé pro alto mesmo. Não, e graças a Deus eles têm o próprio AP, eles têm uma rendinha, eles são aposentados, Sim. então... Os dois são aposentados, então dá pra eles viverem de boa. A minha mãe ainda mora com eles,
Então, ela tá lá pra ajudar, e fora que a família inteira tá aqui ainda, gente, né? É. Todo mundo se ajuda. E é isso. Você queria falar um pouco das diferenças que você nota? Depois essas histórias, assim, pra entender mais de onde a gente veio, essas coisas, a gente vai falar um pouco mais sobre as diferenças que a gente percebeu nesses ambientes, assim. Mente como as pessoas se comportam e alguns... Como é que é o nome daquela palavra? Quando você não conhece alguma coisa e fica falando sobre. Eu esqueci, mas tudo bem. O preconceito tá aí. E... Assim, quando eu mudei de escola, foi assim a minha primeira mudancinha social, assim. Eu ainda morava nessa casa que eu disse. E como era muito longe, não tinha transporte pra chegar na escola, assim. E meus pais não queriam que eu fosse de ônibus ainda, porque eu tinha uns 12 anos. E também porque eu teria que pegar 2 ônibus e, tipo... Eles não queriam que eu fosse de ônibus. Eles começaram a procurar perua, né? Kombi, van, como você chamar aí. E aí... A gente encontrou uma van que o motorista, o dono da van, ele morava no meu bairro. E ele atendia escolas mais ou menos da região da minha, que é aqui no Assunção. Uma escola lixo aqui no Assunção. Não vou dizer o nome não, mas é uma escola bem bosta. Tem uma escola bem bosta aqui na Assunção, perto da Ara Verde ali. Uma escola evangélica, aquela escola bosta ali. E aí... Tacando pau mesmo, foda-se. Eu era o primeiro da perua, então assim, ele passava na minha casa às 5 horas da manhã, sabe? 5h30, assim. Nossa, eu também. A minha perua morava no meu prédio. Não, isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Porque Isso é uma você tortura. fica mocota lá, você E dorme. você é o primeiro a entrar e o último a sair. Então, nossa, é um inferno. Tanto que eu saía da escola, era, sei lá, 12h20, 12h30, não sei. E chegava em casa quase 1h30 da tarde. Era um saco mesmo. Mas a gente ficou mais ou menos uns 2 anos nesse esquema até eu mudar pra essa casa. E aí quando eu mudei pra essa escola, eu já senti diferença entre eu e as crianças, assim. Eles já vinham com uns papos meio diferentes do meus, assim. Tipo, os meus amigos não tinham, das minhas outras escolas, assim, que tinham sido todas públicas. Eles tinham umas visões meio diferentes. Não eram escolas super contrastantes, assim, tipo... A escola que eu tinha entrado não era super cara, era uma escola mais acessível, assim. Já era bem cara pra quem não tinha nada, mas assim, era mais acessível. Mas mesmo assim já tinha diferença, tipo, eles já tinham noções diferentes, para eles já era normal ter inglês há muito tempo, e eu nunca nem tinha tido aula de inglês. Tubinho mesmo. Não, aquela é minha. Ai, minha cinta ficou lá em cima, hein, Lalau? Tem aí, ó. Tem na bolsinha branca. Não, pega do calma aí. Ele tá me devendo muita coisa. Tem a sua piteirinha Yellowfinger aí também. Ah, tem uma cuia aqui. Fiz a Laura lá em cima buscar. Eu tinha esquecido que tava aí. O que mais você falou que tem aqui? A piteira? Tá aqui. E aí já tinha essa diferença entre essas crianças. Só que aí o tempo foi passando e eram umas crianças mais de boa, então... Não era tipo, eu sofri bullying, mas assim, a minha irmã... ela mudou de escola. Antes de mim, ela tinha ido pra uma escola particular. Num período que a minha tia pagava... A mesma tia que pagou a escola pro Cauê um tempo, pagou pra minha irmã. Antes, né? Porque minha irmã é mais velha que a gente. Mais velha 7 anos que o Cauê e eu 6 anos. E aí minha irmã mudou pra essa escola. E aí já minha irmã sofria muito bullying por ser pobre, por ter entrado nessa escola. E não sei como eles descobriram que ela era pobre. E aí ela também tinha orelha de abano, que inclusive ela fez plástica depois, expondo aqui. Mas... A exposição, meu pai. Eles descobriram que ela era pobre e ela começou a mentir e ficava pior. E a minha tia inclusive deu um celular pra ela ficar mais tipo, se sentir uma interação melhor na escola e tal. Mas mesmo assim, Integrado. ela falou que no intervalo ela ficava embaixo da escada, sozinha. Tipo, bem esses filmes americanos de bullying, ela sofria isso. E só que nessa escola eu não passei pela mesma coisa. Não sei se é pelo jeito que eu me portava, eu não sei. Mas eu não passei pela mesma coisa. E também na época a gente já tinha mais condição, era meu pai que pagava a escola. E aí... Eu senti essa diferença nas crianças, na criação deles. E como eles viam as coisas, no acesso às informações que eles tiveram, que eu não tinha tido até o momento. E consequentemente, quando a gente
depois de lá, eu comecei a ter acesso a lugares mais caros, assim, também. Tipo, lugares que eu não tinha ido ainda. E as pessoas olham com diferença quando você começa a entrar nesses lugares, assim. Porque mesmo quando você começa a ter acesso nesses lugares, você ainda se veste da mesma maneira, você ainda se porta da mesma maneira. Então, assim, as pessoas... E gente que nasceu em bercinho de ouro, eles estão acostumados a ver as coisas daquele jeito. Quando eles veem alguém que é de fora, eles já sacam na hora, assim, que é de fora. Inclusive, pode ser isso que aconteceu com a sua irmã. Sim. E aí... Nossa, exatamente. E aí... Teve vários desses ambientes que eu sentia olhar pelo carro que a gente tava, ou pela roupa, ou pelo sei lá o que, blá. Só que, como a gente disse, isso se estende muito mais do que isso, né? É as privações mesmo e quanto isso bloqueia a gente na sociedade. Sim. Eu passei por uma situação bem parecida. Eu disse que meu primeiro contato com outros ambientes foi através quando eu tinha 15 anos, quando eu arrumei meu emprego, mas na verdade, se for ver, quando eu entrei do Fundamental 1 pro 2, a minha tia, ela, enfim, ofereceu pra minha família de pagar uma escola particular pra mim. Mas assim, era uma escola que ficava ali na periferia mesmo, perto ali no meu bairro. E assim, o pessoal tem essa visão de que escola particular é tudo. Se tem esse nome ali, se tem esse rótulo, fechou, sua vida tá feita, é o melhor lugar do mundo, as pessoas vão ser diferentes, você só vai ter bons exemplos, uma puta educação. E não é assim. Uma escola particular na periferia ainda é uma escola de periferia. Ainda são pessoas da periferia, tipo, os meus amigos, eu não via que eles eram pessoas ricas, os pais deles eram ricos e estavam pagando aquilo, não. Eu via um monte de gente batalhadora, a maioria com mais condição que eu, sim, até porque nem era minha família que estava pagando a minha família próxima, né, que eu morava, que estava pagando a escola, era minha tia, que é uma pessoa mais distante. Mas mesmo assim eu via histórias, assim, parecidíssimas com a minha, não era nada de outro mundo. Tanto que eu nem considerei, quando eu falei que minha primeira introdução a um ambiente diferente foi o trabalho. Porque, de fato, não era porque era uma escola particular que era uma coisa de outro mundo, assim. Era uma educação bem ok, eram pessoas normais, assim, bem reais, nada fora do comum. E, enfim, o pessoal tem um pouco essa visão de escola particular é tudo e... Gente, calma. Claro que tem a escola dos magnatas aí, né? Mas a gente tá falando das nossas aqui. Sim. E a minha era bem barata até. Era uma das opções mais baratas que tinha ali na região. E foi bem tranquilo, me fez muito bem. Se eu tivesse continuado na escola pública, eu não sei como estaria minha história hoje. Com certeza eu aprendi muita coisa, tive bons exemplos. Mas é isso, nada muito glamourizado, gente, não é nada de outro mundo. Eu acho que pra mim... Assim, porque... Nossa, esse é um detalhe que eu deveria ter falado antes. Porque assim, quando eu era bem pequeno... Assim, até uns... 8, 7 anos, assim, até uns 7 mais ou menos. Eu odiava ser pobre. Tipo, pra mim era a pior coisa do mundo. Eu odiava. Eu achava que ia ficar naquele lugar pra sempre. Que eu nunca ia ver as coisas que eu sonhava. Tipo, pra mim me limitava muito, muito, muito. E, tipo, era uma coisa delicada pra mim, assim, tipo... Isso me machucou por anos. Pensar que a minha vida nunca ia mudar e que eu nunca ia ser privado. E... Eu vi essa nossa tia que o Cauê, a gente citou aqui. Eu vi ela indo pra lugares que a gente sonhava em ir, fazendo coisas. E eu via coisas na TV e ficava, mano, eu nunca vou sair desse lugar miserável. E ficava nessa. E eu odiava, eu tinha vergonha de ser pobre. Tipo, eu lembro que pra escola tinha que levar pasta de dente. Pasta de dente e escova, assim, pra escovar no intervalo. E aí minha pasta tava sempre vazia, tava sempre acabando, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar várias pastas. E aí eu soprava na pasta, assim, pra ela ficar cheia, sabe? Parecia que tava cheia. Porque não tinha quase nada. E, enfim, só por aparência, o que a gente vai fazer? E era uma coisa que me machucava muito, me machucou por anos. E eu sonhava muito chegar em lugares que eu cheguei já, graças a Deus. Essa tia que a gente citou, por exemplo, teve uma vez que ela foi pra Nova York, eu era criancinha, assim. Só que pra Nova York era muito um sonho pra mim. E ela foi pra Nova York falando que ela tinha ido num restaurante giratório, num prédio, e eu tipo, meu Deus, um restaurante que gira num prédio, que bagulho doido, em Nova York, nossa, deve ser o melhor lugar do mundo. Eu já fui nesse mesmo restaurante em Nova York, nesse prédio,
Já fui no restaurante em Nova York, em Amsterdã, então graças a Deus cheguei nesses lugares. Assim. Meu pai me levou até esses lugares. Minha família me levou até esses lugares. Nada merecedor, guerreiro, não. Nada disso. Tudo bem que pra Amsterdã eu que paguei, tá? Só para relembrar. Mas nada de guerreiro. Até o emprego que eu consegui foi porque a minha posição social me facilitou. Então, assim, é até um assunto que a gente pode introduzir aqui nesse tema de meritocracia. Porque flutuando entre esses ambientes, a gente viu como meritocracia não existe absolutamente nada. Nada. Então, a coisa que a gente mais viu, né? A coisa que a gente até mais conversa sobre é como meritocracia não existe. Sim. Essa semana mesmo a gente tava conversando sobre umas pessoas que o Cauê conheceu. E a gente tava usando elas de exemplo pra falar sobre meritocracia. E a gente até falou, nossa, isso é um bom tempo pro podcast. E é mais ou menos sobre isso o podcast agora. É mais ou menos sobre isso. E... Pode terminar. E nesses ambientes a gente viu isso. Mas enfim, fala, eu quero saber o que você quer falar. No meu trabalho existem... Eu aprendi muita coisa no meu trabalho. E, tipo, não só coisas positivas ou negativas, não tô falando nesse aspecto, mas, tipo, observei, né? É a melhor a palavra. Porque é impressionante, assim. 90% das contratações que eu vi, eu tô lá há 3 anos, quando virar o ano agora já faz 4 anos que eu vou estar lá. E eu já flutuei muito dentro da empresa, entre departamentos, a empresa já passou por uma... Eu trabalho no marketing, né? E aí, a empresa, há 1 ano atrás, mais ou menos, a empresa passou por uma puta crise, assim, tipo, colossal, a maior crise da história, e olha que a empresa tem 60 anos. Então, assim, o negócio foi realmente pesado, todo mundo achou que ia falir, teve muitas demissões, tinha dias que era, tipo, em um dia era demitido 60 pessoas. Tipo, ficava um mar de gente na porta da empresa, esperando pra falar que é RH, porque tinha que ir lá, assinar tudo, ir embora, e ficava um mar de gente numa fila enorme, assim. Enfim, muito triste tudo. Então, depois que a gente se recuperou dessa crise, eu inclusive ajudei, né, com os setores que eu podia ajudar, que eu sabia, a fazer algumas contratações. E, assim, 90% das pessoas contratadas de escritório, sem ser chão de fábrica, escritório, eram indicações. Indicações de pessoas que, tipo, amigo do chefe, amigo de não sei o que, mora aqui em Alphaville, estuda com a minha filha, não sei o que, faz isso. 90%, assim, fácil. Eram poucos que a gente captava, tipo, através de um site online, através do Instagram, que a gente anunciava as vagas no nosso Instagram também. Enfim, pouquíssimos. E mesmo nessas contratações, eu via muito preconceito do pessoal do RH. Tipo, eu já vi claramente um cara deixando de ser contratado porque ele era gay. E tipo assim, eu sou gay, tô lá na empresa, tipo... imagina eu vendo isso de perto, sentado ali do lado da pessoa, sabe? Tipo, o quão isso mexe com você. Nossa, tipo, eu não sabia dessa história. É que foi recente, na verdade. E, assim, era uma homofobia meio velada, porque o grande problema era que a gente abriu o Instagram do cara e ele tinha fotos, assim, bem sensuais dentro da loja do atual emprego dele. Ou do último, não sei se ele tava desempregado ou se ele tava buscando um emprego estando empregado, não lembro. Mas enfim, ele tinha umas fotos, assim, exibindo muito a sua sexualidade, quem ele é, enfim. Dentro do ambiente de trabalho. Isso chocou bastante eles e acabou feito por descartar ele. Só que assim, antes de chegar nesse ponto dessa foto, ele já tava criticando ele, tipo, em vários outros aspectos, sem ver isso. Quando ele viu isso, ele pegou esse ponto E usou, desculpa, e usou como título, assim. Mas ele fez o texto todo antes do título. Tipo isso, sabe? E então era nítido que tava rolando uma homofobia, que aquele cara tava deixando de ser contratado porque ele era gay. Nítido, assim. E, enfim, me revoltou bastante essa cena. Mas ok. E eu não preciso nem falar, isso eu não preciso nem entrar em mérito da quantidade de pessoas brancas e pessoas negras que tem na minha empresa, né? Isso, mesmo antes ou depois da contratação. E assim, e as poucas pessoas negras que tem, todas são do chão de fábrica. Não tem nenhuma do escritório. Atualmente, é que agora tá com menos por causa depois da crise, né? Antes da crise, quando tava bem cheio a parte do escritório, tinha uma pessoa negra no escritório, que era da área de TI. Uma. Aí depois da crise muita gente foi demitida, o setor de TI até quase foi desativado, então ele também acabou sendo demitido. Enfim, rolou as recontratações e atualmente não tem nenhuma pessoa negra na parte do escritório e loja. E no chão de fábrica tem algumas. Na verdade, a maioria. Se não negra, mas sabe, com uma pele mais parda, enfim.
E é nítido esse preconceito, gente. Tipo, você não precisa se esforçar pra ver, é só você abrir o olho. Se você não tá vendo é porque tá com problema com você também. É. Então, assim, é muito complicado isso. Esse negócio de meritocracia é um assunto que tem que ser muito bem debatido. Porque é a realidade, gente. Tipo, eu só trabalhei em uma empresa a minha vida inteira e eu já vi tudo isso, sabe? Uma só. Então, assim, é algo bem importante. Precisa de muita mais visibilidade do que tem. Lucas superando suas dificuldades aqui nesse podcast. Como eu já disse, eu não sei se eu disse no meu último podcast, no nosso último podcast, no penúltimo na verdade, que era sobre maconha, mas eu sou o pior bolador do planeta na história inteira. Tipo, pode procurar por aí que não vai achar pior não. A Laura acabou de acenar a cabeça assim com não. Mas, não, é que agora eu bolo melhor sim, graças a Deus. Não, mas ó, acho que o problema do Lucas é que ele não pratica. Acho que tudo na vida dele ele faz isso. Ele automaticamente deduz que ele é ruim sem praticar. Eu pratico todo dia, Tudo dia. na vida ele faz isso. Ele nem se dá o trabalho de ir lá tentar fazer. Não, mas eu faço todo dia. Nesse caso eu tô um pouquinho equivocado porque eu faço todo dia. Mas... Mas ó, saiu bem, gente. Não, saiu bem. Ele só tá frouxinho aqui embaixo, mas até aí... Deixe sua crítica nos comentários. Se for elogio, não precisa não. Não, se for elogio, já me chama no direct, já vem com o negócio, já me chama pra tomar um vinho. É. Mas enfim, uma outra coisa que também aconteceu quando eu entrei no meu emprego, e isso o Lucas vai poder falar melhor que eu. As pessoas à minha volta disseram que eu mudei. Que eu talvez tenha me introduzido tanto nesse ambiente que possa ter desvirtuado um pouco a minha personalidade. Nossa, esse é um assunto... E assim, como é um assunto externo, não vou nem falar nada, vou dar a palavra aqui. Nossa, O que você acha sobre isso? olha só. Nossa, a gente nunca teve essa conversa entre nós, inclusive. Vai ser uma conversa... A DR é ao vivo aqui, ó. É aqui mesmo. Assim, a mudança do Cauê pra lá foi bem rápida e repentina, assim. Porque, como a gente já contou essa história mais ou menos em outros podcasts, eu não vou nem entrar nesse assunto de novo. Mas ele mudou pra lá bem de uma hora pra outra. Quem não sabe da história, volta nos outros podcasts e escuta. Significa que você é falso, você é um falso amigo. Tá lá. Mas... é isso, ele mudou pra lá mesmo de uma hora pra outra, tal, e ele era bem novinho, como ele falou, tinha uns 15 anos. E aí isso é impossível não influenciá-lo, porque assim, quando você muda de ambiente, você bem te influencia. Não importa a idade que você tenha, com 15 anos então que você tá absorvendo muita coisa, isso vai te mudar com toda certeza. Só que assim, na época não mudou tanto, o que mudou é que como ele tava tendo a própria grana, ele tava, uma coisa que ele faz até hoje, né? Tava gastando muita grana com besteirinha, tava saindo muito, essas coisas assim, mas que qualquer outro adolescente faria. Mas eu acho que a mudança, tipo assim, que eu vi ele se comportar mais diferente foi depois de um tempo que ele, assim, já tava na Dedicato há mais de um ano, se eu não me engano. E aí ele também começou a sair com pessoas desses ciclos, assim. Não só no happy hour, mas também pra se relacionar, né? Os encontros deles, na maioria, era com... porque ele morava... pessoas de lá, eu morava ele lá, morava nessa não tinha o que região, fazer. então ele conhecia pessoas de lá. E aí ele começou a ficar muito burguesinho, tipo... não, mas é só R$200. Não, mas... por que não? E eu tipo, calma aí, você tá ficando louco. Não, em minha defesa, eu não ganhava rios de dinheiro pra estar falando desse Não, jeito não que ganhava, ele tá mas falando. ele não tinha que Porém, pagar. mas eu não tinha que pagar nada, assim. Eu morava na casa da minha tia, ela não me cobrava nada, enfim. E... então, eu ganhava... eu, em pouco tempo, fui efetivado e desde o começo eu tinha um salário bem bom, assim. Então, assim, eu ganhava e ganho até hoje, eu considero isso, um salário acima da média pra alguém da minha idade. Porque normalmente quando você é adolescente, você arruma um emprego, tipo, você vai arrumar emprego no mercado, como um garçom, um bicozinho, enquanto você, Já estuda. aprendi. Jovem aprendiz. Aí você ganha, que tipo, sei lá, 600 conto. Enfim. Quanto que você ganhou no quanto que você ganhou no Jovem Aprendiz? Trabalhando no mercado, R$600. 600. E na vez porque tinha imposto. E trabalhando agora. Não, gente, que absurdo. Você cobra imposto de menores de idade que estão tendo no seu primeiro emprego, tipo. Que era pra incentivar eles a... Que era pra incentivar eles a entrar nesse mercado, né? Brasil. Mas enfim, eu ganhava um salário acima da média pra alguém da minha idade e não tinha nenhuma conta pra pagar. Né? Não tinha que ajudar ninguém da minha família, o que acontece com muitos jovens, né? Quando arruma seu primeiro emprego já tem que começar a ajudar em casa, porque a situação em casa já não é boa. Exatamente. Enfim.
Então, como eu não passei por nada disso, graças a Deus, eu tinha meu salário limpo, que era um salário acima da média pra minha idade. Então, dei essa emburguesada, confesso. Mas assim, mudou um pouquinho do jeito e tal. Mas essa emburguesada dele tá até hoje, viu, minha gente? Tipo, Ficou. não é que é uma história muito passada, não. Tipo, ele tem um jeitinho bem mais burguesinho mesmo. Tipo assim, é porque é muito constratante. Tipo assim, as pessoas que conhecem ele agora não vão entender o contraste. Mas como eu conheço desde criança, é muito contrastante, assim. Porque, Verdade. além de todo esse ambiente que o Cauê descreveu da família dele, com quem ele morava, que eram os avós e a mãe, a tia e a prima, que é irmã dele, porque eles têm idades bem próximas. E a gente foi criado junto desde que nasceu, enfim. Exatamente. E além desse ambiente, tinha o pai dele também, assim. Quando eu via ele, era mais com o pai dele, porque é meu tio. É quando ele vinha pra esse lado e tal. Também tive bastante contato com a mãe dele na infância e tal, mas era mais com meu tio. E aí, ele era muito rootzinho, tipo assim, e ele queria fazer coisas que eu não queria fazer. Tipo, sei lá, tem uma vez que a gente foi pra uma chácara com a família, e aí tinha uma grade, assim, um muro de grade, e em cima tinha aqueles espetos, assim, pra espetar as pessoas, pra não pularem, né? E eu falando, Cauê, não vamos pular, porque tinha um riozinho depois dessa grade. Ele, não, a gente vai pular sim, você vai ver. Aí ele foi pulando e me mostrando como eu tinha que pular. Aí ele pulou, e ele fazia isso em todo lugar. Ele via uma grade, ele subia, ele via uma árvore, ele subia, ele pulava, ele rolava na areia, dormia em qualquer lugar, comia qualquer coisa. Ele ainda é meio assim, mas é mais uma princesinha burguesa agora. E aí, ele pulou. Quando eu fui pular, minha mão, ela tirou uma lasca nesse negócio aí. Então, nitidamente, ele que tinha mais aptidão pra essas coisas. Em minha Bem mais. defesa, sim, concordo com tudo que ele falou, não vou discordar de nenhuma forma. Mas o ladinho roots ainda tá aqui. Tipo, Ainda tem. quando eu tô numa situação que precisa, ou que vai ser melhor se for por esse caminho, ou se esse caminho mais roots for o único viável, eu vou tranquilíssimo. Não, ele não tem. Isso não limita ele. É, Não é de isso que eu nenhuma quis forma. dizer, não. Mas que eu caio pra esse lado, assim, tem essa tendência, tenho. Eu ia dar um exemplo, mas é um exemplo muito pessoal nosso, tá? Não vou dar, não. Mas. Do quê? Eu ia dar exemplo de viagem. Da última vez. Da última proposta de viagem que você veio falar comigo. Qual foi? Era o negócio da Itália. Ah, tá. Nossa, aquilo foi foda também. Isso é bem pessoal. Sim, não vou falar, não. Enfim, e aí, além disso, que tipo, isso daí é bem uma continuidade, eu não tenho muito detalhe, até porque a gente não tava tão próximo na época. Tipo, de vez em quando a gente se via nessas coisas de família, como a gente contou no podcast, no podcast do Maconha a gente dá detalhes sobre nossos encontros. Quem viu, viu. Quem viu, viu. E, enfim, a gente tinha essas rotinas, mas a gente não ficava muito se falando no WhatsApp, de vez em quando a gente se ligava. Tipo, igual quando ele fugiu de casa, ele me ligou pra mostrar onde ele tava e tal. Enfim, essas coisas. E a gente começou a se aproximar bastante no final de 2018, que era quando eu ainda tava morando fora, trabalhando. E a gente começou a se aproximar em quesito de se falar todo dia. Desde então a gente se fala praticamente todos os dias. E aí, pouco tempo, na época ele tava ficando com umas pessoas, e pouco tempo depois, nesse mesmo ano, em 2019, que entrou, foi onde ele conheceu o namorado que ele tá hoje. E esse namorado do Cauê vem dessas situações privilegiadas que nós estávamos descrevendo aqui. E aí, eu acho que essa foi a época que eu mais senti mudança, sabia? Foi a época que eu mais senti você burguesinha. Até porque foi na época que você tava conhecendo os amigos dele. E aí, nossa, mas você tá com uma sede? Eu não acabei a primeira taça ainda. Eu tô chocado, não sei se serve agora. Pronto, amigos, terminei a porra do baseado. Aquela hora já tá ali pra me xingar. A sua irmã aplaudiu até. Não, mas pois é. Ficou meio pequeno, mas tudo bem, dá pra fumar. Depois a Laura bota bola outra, melhor. Isso que o Lucas introduziu, eu vou até falar um pouco, tipo... Pode falar. É como se você pegasse tudo que ele falou agora, de eu tentar no meu trabalho e ter acontecido essas mudanças, umas pequenas, outras maiores, enfim. Eu mudando eu como pessoa. Quando eu entrei no meu relacionamento, foi meio que tudo isso mais, assim, né? Tipo, foi um plus disso tudo. Porque era relação mais pessoal também, né? Porque o outro era só trabalho. Exato. Um relacionamento tem muito mais poder de mexer com você do que um trabalho. Claro, tudo depende, né? Não tô generalizando, mas no comum é isso. E... Enfim.
É isso, eu queria deixar o Lucas falar dessa parte, porque é isso, como eu disse, é uma visão que as pessoas, não só o Lucas, muitas outras pessoas da minha vida têm essa visão sobre mim. Eu, como que eu tô muito aqui dentro, não consigo falar tão bem quanto ele falou agora, por isso que eu deixei ele falar. Mas é isso, eu não discordo, eu não acho isso absurdo, não sei o que, tipo, eu concordo, eu enxergo quase tudo que ele fala. E eu não vejo como um grande problema na minha vida, de fato. Não, porque ele não se tornou snob. Tipo, É. não é que ele perdeu a consciência de onde ele veio, nada Pelo disso. amor de Deus. Só que ele mudou porque esses influenciam a gente. Você começa a ver coisas diferentes, você começa a ter acesso a coisas diferentes. Interesses diferentes. No final do ano a gente teve a oportunidade de ir pra fora. Sim. E era a primeira vez dele, então ele viu coisas diferentes. Viu quanto é gostoso você ir pra outros países e tal. Seja o país que for tal. É muito interessante ir pra fora. Nossa, inclusive, isso é engraçado. Eu tava no trabalho um dia desses, algumas semanas atrás. E aí eu tava falando sobre a viagem e tal. E aí, tipo, entrou uma conversa bem gostosa, natural. Não é aquela conversa que surgiu o podcast. Não, foi uma conversa com uma pessoa que eu já era próximo, enfim. E é isso, essa pessoa ela é de Alphaville, ela nasceu num berço mais de ouro, já teve acesso a tipo, viagens e coisas caras desde sempre, enfim. E só estávamos conversando sobre a minha viagem. E aí, no final da conversa, ela perguntou, e como foi a primeira vez que você foi pra fora? Aí eu falei, foi essa vez. E aí ela, tipo, ficou chocada, assim, tipo, como assim? Mas você foi final do ano agora, não sei o quê, e babá. Ela ficou chocada com quão tarde foi a primeira vez dele. Exato. E no nosso mundo não é tarde, tá? Pelo Só amor pra de deixar Deus. claro. O Cauê foi com 18 anos. Não, e aí eu respondi pra ela, tipo, olha, eu fui nessa época porque foi quando eu consegui ir, tipo, foi eu que paguei minha viagem com meu dinheiro, enfim, e eu só consegui ir nesse momento. E aí eu falei, tipo, tranquilo. Aí ela, não sei o que, ela ficou até meio desconfortável e tal com a situação. Às vezes é engraçado, eu não gosto de, tipo, deixar claro as coisas, assim, nesse nível. Que nem eu fiz, tipo, eu deixei bem claro a situação, né? Tipo, falei, olha, eu só fui porque foi quando eu consegui, tipo... eu praticamente falei em outras palavras, tipo, eu não tenho o mesmo privilégio que você, eu não nasci no mesmo berço que você e, tipo, a minha realidade é diferente. Eu praticamente falei isso com outras palavras. E aí eu odeio quando eu faço isso, porque assim, eu reconheço que é importante, eu reconheço que é necessário, é bom, faz bem pra quem tá te ouvindo. Muda, por mais que seja um pouco, mas muda alguma coisa na cabeça da pessoa. Ainda mais se ela é bombardeada por aquilo, constantemente, por várias pessoas diferentes. Uma hora ela se toca. Mas eu não gosto porque cria essa relação desconfortável, cria aquele momentinho de climão, sabe? Assim, tipo, meu Deus, ele me deu uma liçãozinha, tipo isso, sabe? Tem umas pessoas bem sem noção no trabalho do Cauê, tá? Tem. Assim, eu não trabalho lá dentro de casa, eu nunca trabalhei. Eu fui lá uma vez, assim, na loja. É bem bonito, inclusive. Mas assim, ele me conta as histórias. Tem umas pessoas que são bem complicadas, viu? Eu tô aqui procurando as palavras pra evitar a palavra babaca. Mas tem essas situações. Sim. E assim, tem em qualquer lugar, viu? Assim, mudando de faculdade, que eu entrei numa faculdade privada, sei lá o que, essas coisas. Mudando não, entrando na faculdade. Tem gente que eu vi dessas realidades que, tipo, quase me dava embrulho no estômago. Porque são umas pessoas muito fora da realidade. Muito fora da realidade. A gente vive no Brasil, gente. Tipo, onde você pensa que você está vivendo, sabe? E o mundo daquela pessoa é literalmente aquilo. Tipo, é linear, ela vê a vida daquela maneira, ela conversa com pessoas que veem a vida daquela mesma maneira. Nunca pisou pra fora da bolha, sabe? E quando encontra alguém que, tipo, nossa, mas você saiu do Brasil só com 18 anos, por quê? Você tinha algum probleminha da saúde, você não podia sair antes? E é isso. E, tipo assim, essas pessoas... Conheci gente na minha faculdade que, tipo, além de entrar pra faculdade privada, veio pra São Paulo e ganhou apartamento. Então, assim, você já começa a vida com... Depois, essas mesmas pessoas, eu fico puto com isso. Depois essas mesmas pessoas, elas querem bater. Não, mas eu me formei. Se eu sou médica formada pela PUC de São Paulo, num curso de 8 mil reais, é porque eu mereci. Essas pessoas querem falar isso. Uma coisa que eu sempre digo é, quando a sua cor, a sua classe, a sua condição financeira, a sua família te coloca no lugar onde a oportunidade existe, não tem meritocracia. Quando a sua família te coloca dentro de uma faculdade dessa que vai te gerar as próprias oportunidades, não existe meritocracia.
Quando a sua família te abre uma entrevista de emprego, te abre a porta pra entrevista de emprego, isso não é meritocracia. Mesmo que, tipo, você sabe falar inglês, isso não é meritocracia porque a sua família tinha condição de te dar inglês. Você tem seu esforço intelectual, não tô falando que as pessoas não têm cérebro. Tô falando que elas não têm mérito. Tipo, elas não chegaram ali porque elas batalharam. Os avós do Cauê têm um apartamento hoje porque eles batalharam muito. Porque eles vieram pra São Paulo e batalharam. Meus pais têm a casa deles hoje porque eles batalharam muito. Apesar do privilégio do meu pai ser branco. Então, assim, sempre tem privilégios, assim. A gente tem que ter noção de que esses privilégios facilitam, que essas coisas facilitam. E é isso, tipo, isso é uma coisa que me deixa puto, porque eu vejo muitas pessoas nessa condição. Eu vejo amigos nessa condição que têm noção da realidade, graças a Deus, que, tipo, conversam de outra maneira. Draizinho? Oi? Draizinho? É o Dry. E... É bom. Não, ainda não passou não. Então, isso é muito importante de se lembrar. Mérito. A gente sabe o que é mérito, mano. Aquela música da Ferreira, como é que é o nome? Bia Ferreira. Da Bia Ferreira. Muito da P. Que tem uma história, tem uma parte da história que ela fala, né? Correr até o busão, e aí chega lá atrasado, aí não te contratam, sei lá o que. Exatamente isso. Não te contratam porque você mora longe, e aí o seu vale transporte vai ser caro, porque não tem como você morar na Faria Lima. Tipo, a gente não tem condição de morar na Faria Lima. Eu não tenho condição de morar na Faria Lima. Então, assim, eu não te contrato porque você mora longe, por onde você estudou, pela cor da sua pele. Então, esse papo que a gente tá fazendo aqui, a gente tá falando das coisas que a gente viu, das nossas posições, e pra fazer todos nós refletirmos, que isso é um assunto que eu preciso refletir mais, o Cauê precisa refletir mais, a Laura que tá aqui com a gente precisa refletir mais, minha irmã precisa refletir mais. Então, assim, isso é muito importante de ter noção. Eu sei que as coisas que eu conquistei na minha vida não foram meritocracia. A minha viagem pra Europa que eu falei que eu paguei porque eu mudei pros Estados Unidos em 2018 com a passagem que meu pai comprou pra mim. Tipo assim, eu pagava o meu aluguel, mas meu pai comprou passagem. E aí os amigos dele que me conseguiram emprego lá. E aí eles me arranjaram lugar pra morar. Então, tipo assim, eu só fui, entendeu? Não é que eu cheguei. Ou seja, ele não teve mérito, ele teve esforço, e muito. Se colocou em situações péssimas, trabalhava pra caramba e tal, mas não é que ele não teve mérito, ele teve esforço. Exatamente, eu tive esforço no meu emprego e tal, mas assim, pra chegar lá, melzinho na chupeta. Tipo, eu nem tive entrevista. Então, é sobre isso que a gente tá falando. Pra gente ter mais noção o quanto as pessoas batalharam pra chegar onde elas chegaram e o quanto a gente não batalhou pra chegar onde a gente chegou. Eu vejo muitos amigos postando fotinho com o carro do pai, postando legenda, ai, batalhador, como eu sou guerreira. Dá licença, tipo, dá licença, respeita as pessoas, respeita. Respeita as pessoas que estão sendo mortas no caminho do trabalho, da escola, crianças, porque vivem nessas áreas de muita vulnerabilidade do Estado, porque a gente sabe que a violência é patrocinada pelo Estado. Então, assim, vamos acordar pra vida, tentar sair das nossas bolhas, tentar ser o mais democrático e justo possível na nossa vida. Um dia que se nós chegarmos em alguma posição de autoridade, não reproduzir as coisas que o Cauê acabou de dizer. Se você tá numa empresa, se um dia você adquirir posição de poder numa empresa que a maioria dos funcionários são brancos e os que são negros estão na linha de produção, você vai ter o poder de tentar mudar isso, entendeu? Então é por isso que a gente tá conversando sobre isso, pra ver se um dia que a gente chegar no poder, a gente tem um pouquinho de autoridade, de noção pra não votar num governo como atual, pra não reproduzir essas coisas. Então essa é a mensagem do podcast de hoje, mais ou menos. Sim. Pra finalizar, eu quero contar. Vou expor meu namorado, infelizmente, desculpa, gatinho. Mas uma situaçãozinha que aconteceu com a gente. A gente tava no carro, voltando de algum lugar, não sei. E aí a gente, tipo, passou por um posto, era perto de meia-noite, e tinha uma galera bebendo no posto. Uma cena que você vê na porra do Brasil inteiro. Uma galera bebendo no posto, aí ele virou pra mim e falou: eu não entendo esse pessoal, por que eles vêm e bebem no posto? Tipo, por que as pessoas se reúnem pra beber no posto? Tipo, mandam uma dessa. Eu falei: olha, no dia que você morar a mais de 30 quilômetros da Rua Augusta, da Avenida Paulista, da Vila Madalena, que tem uma vida boêmia super rica, e morar numa periferia onde depois de meia-noite não tem absolutamente nada aberto além do posto,
no dia que você tiver amigos que trabalham no posto, porque acontece muito isso. Eu já vi gente indo chapar no posto porque é amigo dos frentistas. Isso acontece no posto que é em frente ao meu condomínio. Eu já tive amigo que trabalhava lá e eu ia lá ficar bebendo com ele. Uma outra situação que acontece muito é a falta de lugar pra ir. Da meia-noite, tudo fecha na periferia, é outro esquema. E você vai e fica bebendo no posto, tipo, porque é o que tem pra fazer ali. E enfim, fora toda a outra situação fácil das pessoas se encontrarem, de ser um ambiente mais tranquilo, que tem em todo lugar, assim. E é acessível, né? Você não paga E pra entrar. acessível, você não paga pra entrar, Você pode levar a sua própria bebida se você quiser. Exato. Compra só uma Coisa que outra, muita então. gente faz. Então, assim, E aí ele ainda mandou uma, tipo... Ai, mas você vai chapar no posto, o pessoal vai de carro, não sei o que. Essas pessoas não são tão desfavorecidas assim. Falei... Pelo amor de Deus, quantas vezes eu já não peguei ônibus pra ir chapar em posto, que era um pouco mais longe do posto que tinha em frente à minha casa, gente. Pelo amor de Deus, tipo... Não, vai 1 ou 2 com o carro pra colocar Vai o som. No máximo. Sozinho. Enfim, eu só queria Esse exemplo é bom. contar essa ceninha que aconteceu, pra ver se você toma como exemplo de tipo... É só abrir o olho, assim, sabe? É só enxergar o que não é a sua vida. E acabou, você vai ver. Tem uma frase que eu escuto ela muito em inglês, porque é como se fosse uma expressão do dia a dia, tipo uma expressão nossa, só que ela é uma expressão americana. E como eu tô assistindo muito How I Met Your Mother, eu escuto bastante isso. E aí eu vou falar em português, claro. Que é tipo, tira a cabeça do seu cu. Que é tipo, tira a cabeça do cu e vai ver o mundo do lado de fora. Quando você tira a cabeça de lá, você vê que tem coisa em volta. Então essa expressão é muito boa, resumi isso bastante. E a gente só consegue tirar a cabeça de lá ouvindo, lendo, conversando com as pessoas, se colocando na situação do outro. E não colocando a criança do seu funcionário no elevador e apertando qualquer andar pra essa criança morrer. Isso não. Isso daí, quando você tira a cabeça do cu, você para de fazer. Então, é isso. Nós temos algumas indicações. Quer dizer, eu tenho, não sei se o Cauê tem. E a minha primeira indicação é uma música que se chama Classe Média. Conheci essa música na peça de uns amigos. A minha amiga Júlia, que já participou, faz artes cênicas no Célia Helena. Eu conheci numa peça deles, da turma dela. Eles cantaram a música, inclusive eu achei que era a composição deles, porque eu não conhecia. É uma música que poucas pessoas conhecem. E a música, ela é muito maravilhosa, ela dá vários exemplos, e ela é meio ácidazinha, assim, tem o ponto certo da acidez. Eu gosto muito dessa música, sei ela de cor, inclusive. E é isso, a música se chama Classe Média. Pra quem tá assistindo no YouTube, eu vou colocar o link lá. Pra quem está ouvindo nas nossas plataformas, muito obrigado. E Calma, pesquisa a música por aí. com certeza. Bom, Não, eu não tô falando muito obrigado de ir embora. Eu falei muito tá. obrigado por estar ouvindo nas plataformas também. entendi. Vai indicar mais coisa? Talvez, mas fala, A minha indicação tem que ter uma historinha. fala a historinha. E o Lucas vai querer me matar, porque vai ultrapassar um pouco o tempo. Mas enfim. Final de semana agora, eu saí com a Jennifer. Logo, quem viu o último podcast viu que a gente tava resenhando em casa e tal, nós três. E já tava até anoitecendo. E aí depois que a gente gravou aquele podcast, o Lucas, ele foi pra casa dele e eu e a Jennifer, a gente foi sair. A gente... Aqueles 2 back que a gente fumou no podcast me derrubou. Eu falei, vou pra casa dormir. E fui dormir. Se justificando, você viu que eu nem ataquei, ele se justificou. Porque eles me jogaram muito na hora, eles ficaram falando pra cacete. Na hora a gente jogou muito ele por estar indo pra casa, mas enfim. Aí, a gente primeiro foi comer, a gente parou na Paulista e comeu num fast foodzinho. E foi bem gostoso, a gente entrou no Mac, pegou pra viagem e sentou na calçada, comeu, beleza. A gente falou, vamos descer a Augusta e ver se tem alguma coisa na Augusta, pra quando a gente chegar no... Pode vir. Se tiver alguma coisa, a gente vê o que tem. Senão, a gente já vai reto até a Roosevelt, que é caminho. Aí, de boa, a gente começou a Passa descer. pro Cauê, não me passa. E... a gente começou a descer a Augusta. Primeiro, a gente passou ali numa rua chamada Peixoto. Muita gente conhece. Uma rua chamada Peixoto, que normalmente tem uma galerinha na rua e tal, não é nada demais. E nesse dia tava, tipo, lotado. Tava a cara do covidário ali. Tipo, tinha muita gente mesmo, Você sabe? viu o Covid dançando. Carnaval, assim, carnaval. E a gente, beleza, vamos tá evitando no momento, seguimos reto. Mas não por nada, assim, mas só seguimos reto.
Graças a Deus. É. Até te agradeço. E aí a gente, tipo, tava chegando perto de um barzinho que a gente ia muito, ele tava todo fechado. E aí do nada a gente vê um grupo de pessoas entrando, assim, tipo, só abrindo a porta e entrando. Aí a gente, tá rolando alguma coisa aqui. E aí a gente entrou e tava pocando uma festinha lá e tava um ambiente bem gostoso, bem arejado, o teto era aberto. E não tinha muita gente, você dançava de boa com espaço e tal, tava bem tranquilo. A gente ficou lá uma cota, acabou encontrando uns outros amigos, foi pra outro bar, e enfim. Foi uma noite bem gostosa. E aí nessa noite eu conheci um cara incrível, assim, a começar pelo estilo dele. Tipo, ele é um homem negro bem alto, assim, e ele tinha um estilo bem anos 80, assim, ele tava com uma calça que tem alça, sabe? E uma camisa social, assim, bem estiloso, muito vibes, uma boinazinha. E ele tava com um cavaquinho, e aí a gente, tipo, encostou perto dele e tal, e ele começou a fazer várias músicas. E... Enfim, aí um amigo nosso, ele é poeta, ele, enfim, produz várias poesias e ele nunca tinha experimentado cantar ou, tipo, dar pra alguém cantar. E aí eles combinaram na hora do cara cantar uma poesia dele e, tipo, fez uma música incrível. Eles estão em contato pra, tipo, lançar isso. Ficou muito gostoso. A gente ficou, tipo, umas horinhas, assim, umas 2 horinhas saiu o som. Muito bom. Enfim, o nome dele é Caio B Oficial. Você pode colocar assim no Spotify que você acha o perfil dele. E aí ele tem um álbum inteiro só sobre cannabis. E esses links pra quem tá vendo no YouTube vão tá lá. Vão estar lá aqui na descrição. E ele tem um álbum inteiro só sobre cannabis, que é muito bom. É todo vibezinhos, meio um reggaetonzinho, um negócio assim. Mas o foco dele o gênero dele é MPB mesmo. E ele tem uns outros sons que é só instrumental muito bom dele no cavaquinho. Enfim, acompanhe, o som dele é incrível. Tipo, eu conheci ele no final de semana, né, num sábado à noite. E aí na segunda eu fui pesquisar e comecei a escutar ele. Tô escutando desde então a semana inteira, porque é muito bom. E é isso, acompanhe, vai estar na descrição. Acompanhe mesmo. Incentivem muito artistas independentes. A gente tem uma cena independente aqui na ABC bem grande, sabia? De rap, de trap. E... inclusive amigos nossos da época de escola. O Frei. Quem mais, Lau? Renatinho, Lepé. Então assim, apoiem artistas independentes que estão aparecendo aí na cena que for. E é isso. Minha outra indicação, não tenho acho que nenhuma não. Nossa, seria bom um filme ou um documentário, né? Mas eu não tô em condição agora de lembrar de um filme ou um documentário sobre isso. Mas o que eu lembrar eu coloco no YouTube, sei lá, no Instagram, em algum lugar. E quem tiver, por favor, indicações sobre coisas no tema, livros, séries, filmes, documentários, podcasts, o que for, nos encaminhe, nos envie, comenta no YouTube, no Instagram, manda o link pra gente, a gente vai adorar ver, ler, ouvir, o que for. E com isso a gente vai se despedindo então? É isso. É isso. Agradecendo sempre pela companhia, pelo apoio, pela clicadinha aí, Pela curtidinha. pelo mimo que vocês vão mandar. Com certeza. Quem é de São Bernardo sabe onde é a minha casa, pode mandar um mimo. Pode. Manda que eu divulgo. Ainda mais se for de comer ou de fumar. Que é as duas coisas que ele mais faz durante a semana, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Ai, falando sobre mimo, eu pinto, tá? Quem quiser me mandar utensílios de arte, porque eu comecei um curso e o curso já é caro, então eu preciso não pagar material seria ideal. Então, assim, quem quiser me patrocinar com materiais artísticos, tô agradecendo também. É isso. E é isso. Vamos criar consciência. Um beijo.